Estamos começando mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que traz até você temas que afetam os envolvidos com o mundo do trabalho. Tornar a Justiça do Trabalho acessível a todo cidadão é um desafio. Foi pensando nisso, em alternativas para facilitar esse acesso, que o TRT Mato Grossense pensou e implantou as varas itinerantes. E para falar sobre esse assunto, está com a gente hoje o juiz Aguinaldo Locatelli, titular da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste. Doutor Aguinaldo, o que é vara itinerante? A vara itinerante é a vara de determinada localidade, por exemplo, de Mirassol do Oeste, funcionando em outra cidade em determinados dias da semana. Ela visa justamente propiciar ao cidadão que possa ingressar com as ações, com menor gasto para deslocamento, despesa de alimentação e assim por diante. Visa garantir que todo cidadão tenha um amplo acesso à justiça. Doutor, e na prática, como é que ocorre essas itinerantes? Na prática, para operacionalizar a itinerante para que ela alcance o seu fim, o tribunal disponibiliza todos os instrumentos necessários, desde veículo, computadores. O juiz, naqueles dias que são designados para a realização da vara itinerante, que geralmente já são designadas audiências para serem realizadas, a grande maioria são audiências para receber defesa, ouvir testemunhas, ele fornece o veículo com os equipamentos e uma secretária de audiência, às vezes um oficial de justiça ou outro servidor, que se deslocam da cidade sede, por exemplo, Mirassol do Oeste, ou onde eu estava atuando, de Colíder até Peixoto de Azevedo. Essa equipe, composta também pelo juiz, se dirige até essa cidade e lá realiza as audiências, visando ouvir testemunhas para resolver a questão. Na maioria das audiências, inclusive, chegam à conciliação, na grande maioria. O índice de conciliação também é muito alto. Doutor, onde a itinerante chega, onde são realizadas essas itinerantes, realmente o acesso é facilitado? Porque eu quero saber assim, de fato, há um aumento de ações trabalhistas de demanda? Quem tem direito efetivamente vai atrás? Sim, só para antes de responder, o acesso à justiça é um direito constitucional, então todo cidadão tem esse direito. E onde são instaladas as varas itinerantes, pela experiência e já estatisticamente, está comprovado que aumenta o número de ações. Porque tem determinadas ações ou pessoas que não têm condições econômicas para poder se deslocar, ainda mais num estado como o nosso, que de dimensões enormes, em que há despesa de deslocamento, há despesa de alimentação e assim por diante. Então isso facilita que o cidadão ingresse com as suas ações, principalmente naquelas ações de menor valor econômico, que às vezes não compensaria ou dificultaria. Inclusive para aqueles trabalhadores que já estão em outro emprego, teriam que perder às vezes 1 ou 2 dias do trabalho, facilita que ingresse. Com a criação das itinerantes, um determinado número de demandas reprimidas foram atendidas, porque mais gente pôde acessar a Justiça do Trabalho para terem seus pleitos apreciados e eventualmente deferidos. Doutor Aguinaldo, quantas varas itinerantes funcionam atualmente aqui em Mato Grosso? Mas isso o senhor responde no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. Representantes dos órgãos de controle interno da Justiça do Trabalho participam em Cuiabá do primeiro evento reunindo os responsáveis pelo controle de gestão financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de recursos humanos de todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil. Durante 2 dias de evento, temas como corrupção no serviço público, alternativas de controle, princípio da legalidade versus princípio da eficiência e controle interno no judiciário trabalhista serão abordados por especialistas no assunto que foram criteriosamente escolhidos pela comissão organizadora do evento. A pré-seleção foi feita com base nos temas atuais. Hoje na gestão pública atual, se fala muito em planejamento estratégico, se fala muito em resultados, em atingimento de metas, né? Então, com base nessa nova visão gerencial da administração pública, que foram definidas todas as conferências do evento.
A solenidade de abertura contou com a presença do presidente do TRT da 23ª Região, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, além de magistrados, servidores e demais autoridades. Os conferencistas do primeiro dia do encontro falaram sobre a importância do evento para a Justiça do Trabalho. A realização de um evento que tenha por objetivo trocar experiência entre todos os controles internos de um órgão do Poder Judiciário, como é a Justiça do Trabalho, ela é altíssima. Isso porque todos os cantos do país terão condições de trocar suas experiências, de porventura esclarecer eventuais dúvidas, tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar esse controle, que é uma imposição constitucional e, sem dúvida alguma, um instrumento de atingimento do bem comum. Primeiro, é por ser o primeiro evento na realidade. A Justiça do Trabalho nunca fez um encontro de controle interno e estava devendo isso. E o segundo é um marco deste encontro ser em Cuiabá, ser no Centro-Oeste. Isso é muito importante para o Tribunal. Há hoje outras formas de controle além do controle interno. Mas nós temos que entender que é um sistema de controle. Portanto, começa com um órgão chamado controle interno aqui, mas vamos chegar até o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça. E há que haver essa integração de controles para que a administração possa, então, ser avaliada pela eficácia e pela eficiência. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que trata das varas itinerantes. Doutor Aguinaldo, quantas varas itinerantes a Justiça do Trabalho de Mato Grosso possui hoje? Atualmente a Justiça do Trabalho tem 22 itinerantes, com previsão de instalação de mais uma. Doutor, mas não é só o trabalhador e o advogado que tem que deslocar, mas também testemunhas. Sim, com certeza. A testemunha, quando tem que se deslocar e tem despesa, a obrigação de pagar é da parte que a convida. E nesses casos, tendo a vara itinerante, a parte economiza com essas eventuais despesas. É importante ressaltar também que o empregador ele não precisa se deslocar. Então, para o empregador, é muito importante que tenha a vara itinerante, que também consegue economizar com estadia, deslocamento, assim por diante. Doutor, e nesses municípios, nessas cidades onde a itinerante atua, em que local exato que são realizadas? Conforme está previsto atualmente na Constituição, geralmente é utilizado mediante um convênio firmado com o Tribunal Regional do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, com os municípios que cedem os prédios públicos, né? E também com as câmaras de vereadores. Na maioria das vezes são utilizados prédios públicos. Doutor, além de reduzir os gastos dos envolvidos no processo, as itinerantes trazem algum outro benefício? Sim, traz a celeridade, porque o juiz concentra várias audiências durante o período em que ele está realizando a itinerante. E com isso faz com que a pauta seja concentrada. Enquanto que se fosse marcar aquelas audiências na sede da vara, teria que marcar em pauta mais distante. Doutor Aguinaldo, e o senhor já atuou em várias itinerantes dessas? Sim, atuei em várias itinerantes, cidade de Juína, Nova Mutum, de Peixoto de Azevedo, Guarantã, Marcelândia, dentre outras. Né? E nesse período todo, doutor, que o senhor esteve aí percorrendo o estado quase que todo, muitas histórias, muitas lembranças? Muitas histórias, muitas lembranças, algumas emocionantes. Uma delas foi numa determinada ação trabalhista, e que depois de quase 2 horas de conversação, tentando convencer as partes que o melhor caminho era um acordo, que poderia resolver a ação, e as partes ao final se conciliaram, abraçaram, choraram, então foi um fato que me marcou muito. O outro fato que ocorreu, muito engraçado, numa das itinerantes de Peixoto de Azevedo, chegamos quase em cima da hora, e a porta estava com cadeado, do prédio que a gente iria realizar itinerante e trancada. Procuramos a secretária que atendia lá pelo município, que dava o apoio, e não encontramos. A saída foi arrebentar o cadeado. É claro que depois de cometer esse ato, a gente comprou outro cadeado e devolveu para o município. Doutor Aguinaldo, o projeto das varas itinerantes é pioneiro aqui, né, da 23ª Região. Sim, um projeto pioneiro que começou no ano de 1996, final de 96, início de 1997, que foi se expandindo, outros tribunais também o adotaram, inclusive influenciou na reforma da Constituição. No final do ano de 2004, foi incluído no texto constitucional a denominação de justiça itinerante, confirmando que o projeto realmente era bom e eficiente.
Doutor Aguinaldo, e um pouco mais sobre essa história, os detalhes dessa história a gente vê no próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em instantes. Olá! No quadro Questões Trabalhistas de hoje, você ficará sabendo um pouco sobre o direito de férias do trabalhador. O que fazer se as férias venceram e o funcionário não desfrutou? O empregador tem o prazo de 12 meses para conceder férias ao empregado que completar o período de 1 ano de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador começou a prestar serviços em 1º de abril de 2007, terá o direito a férias a partir de 1º de abril de 2008. No entanto, a empresa poderá conceder este direito até 1º de abril de 2009. Se o funcionário não desfrutar de suas férias até essa última data, adquire o direito de receber o salário em dobro. Este valor deverá ser pago assim que o funcionário tirar férias, ou quando for dispensado, se for o caso. Lembre-se, o gozo de férias é um direito constitucional legalmente assegurado ao cidadão trabalhador, que jamais poderá ser forçado ou pressionado a abrir mão do período destinado ao seu lazer e repouso. Até a próxima! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com o juiz Aguinaldo Locatelli sobre varas itinerantes. Doutor Aguinaldo, como a gente falou, agora a gente vai saber um pouco mais sobre a história das itinerantes aqui em Mato Grosso, em um vídeo que nós aqui da comunicação do TRT preparamos. Devido à necessidade de buscar alternativas à efetiva tutela da Justiça do Trabalho e de modo a facilitar o acesso das comunidades que se encontram distantes das sedes, este regional implantou as varas do trabalho itinerantes. Criadas em julho de 1997, as varas itinerantes visam solucionar um problema regional específico, qual seja a grande dimensão das áreas abrangidas pela jurisdição das varas do trabalho de Mato Grosso. Basicamente, uma vara itinerante é composta por um juiz titular ou substituto e um servidor responsável por secretariar as audiências. Com pauta previamente definida, na maioria das localidades que recebe as varas itinerantes, a sede local do Fórum Cível fica por algum tempo emprestada à Justiça do Trabalho. No dia anterior à data marcada para a realização das audiências, a equipe desloca-se até a cidade conforme itinerário previamente traçado, para que no dia seguinte, logo cedo, sejam iniciados os trabalhos. O próprio juiz, via de regra, auxilia nas tarefas básicas, porém necessárias à realização das audiências, seja carregando processos e equipamentos, seja instalando computadores e impressoras. Em média, são realizadas 15 audiências, que podem levar até um dia inteiro, visto que são realizadas de forma una, traduzindo-se em um procedimento mais econômico para as partes, que não precisam se deslocar até a sede da vara. Luciene do Carmo trabalhou durante 6 anos como zeladora em uma fazenda no município de Água Boa. Atualmente desempregada, com um filho pequeno e grávida de 7 meses, Luciene buscou a Justiça do Trabalho confiante de que poderia ver garantidos os seus direitos. Não fosse a vara itinerante do trabalho, cuja audiência precisou comparecer uma única vez, sua história poderia ser diferente. Para mim, eu acho que eu perderia, porque eu não tenho condições de ir, porque eu fui dispensada e não recebi a homologação dos papéis e nem o seguro-desemprego, então vivia hoje com a ajuda dos amigos, para despesa eu e meu filho, que nós passamos muita necessidade, então eu não perderia tudo. O senhor Lino Borkowski, de 62 anos, trabalhou por mais de 4 anos como auxiliar de serviços gerais em uma fazenda, sem carteira assinada. Hoje, ele tem sérios problemas de saúde que dificultam sua locomoção. Contudo, isso não o impediu de comparecer à audiência. Segundo ele, o fato das audiências serem realizadas na sua cidade foi de fundamental importância para ter conseguido receber seus direitos. Seria meio difícil, porque Barra do Garça é longe, né? E aqui
O fórum daqui é pertinho, é junto da cidade onde a gente mora, né? Então aqui é fácil, lá. De acordo com a declaração do senhor Ronan, operário no setor de movimentação de mercadoria, a grande massa de trabalhadores dessa categoria na região não tem carteira assinada. Somente os custos com transporte, hospedagem e alimentação em Barra do Garças, na ordem de R$ 150, inviabilizariam sua ação na justiça. Aí seria mais difícil, né? Porque a gente está desempregado e para deslocar da Barra do Garças, toda vez a gente gasta bastante, né? E a gente desempregado, praticamente sem dinheiro, né? Luciene, o senhor Lino e o senhor Ronan são algumas entre centenas de pessoas favorecidas pelas varas itinerantes e que até algum tempo atrás nem sonhavam em obter assistência do judiciário trabalhista. Todo o esforço despendido pela equipe faz com que o nível de satisfação e de credibilidade na Justiça do Trabalho seja ampliado. As opiniões sobre os benefícios das varas itinerantes ficam patentes nos depoimentos concedidos pelos advogados da região. A facilidade com o ingresso das ações da Justiça do Trabalho e a facilidade também da realização das audiências no local, né? Diminuindo as despesas, possibilitando aquelas pessoas que têm uma reclamação de pequena monta a receberem seus direitos. Veio dar uma celeridade, aquela celeridade desejada pela população, né? Porque mesmo a junta itinerante vindo uma vez por mês, ou até 2 meses aqui na nossa comarca, agilizou muito, agilizou mesmo e facilitou o acordo também, porque as pessoas passaram a acreditar mais na aplicação da justiça. O trabalho em si, a prestação do serviço, eu vejo de ótima qualidade. A prestação do serviço em si, de ótima qualidade, não só em relação aos funcionários, como aos juízes. Doutor Aguinaldo, e como a gente viu no histórico, muitas dificuldades, muitas estradas, muitas distâncias para percorrer. Facilitou, mudou de lá para cá? O estado tem crescido muito, tem melhorado. Fiz itinerantes com acesso difícil, carro às vezes no barro encalhado, pneu que estourava e dependia de ajuda de terceiros, até de advogados que estavam passando na estrada nos ajudavam. Ainda há algumas itinerantes que a estrada é de chão e na época das águas encontra-se muitas dificuldades. Mas tem boa aceitação das comunidades que recebem? Sim. As comunidades de advogados e reclamantes, empregadores que participam, sempre elogiam a itinerante, porque facilita e evitam de terem que se deslocar até a sede. Eu fazia itinerante lá em Colíder, estrada de chão, a gente se deslocava 90 km de ida e de volta. Na época das águas, a determinados dias, não era possível transitar por aquelas estradas. E nisso a itinerante ajudava muito. Doutor Aguinaldo, assim a gente termina o nosso programa agradecendo as suas informações, a sua participação, e o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas? O TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo e até o próximo programa.